Ambiente ótimo, já vamos chamar então a Vitória Leite, porque o Vasco sai na frente, depois o Atlético encaixa algumas peças, consegue a virada e tem a vantagem na Copa do Brasil. Vitória, bom dia. Bom dia, Bruno, Mari, para vocês do estúdio, para quem está nos acompanhando. Olha, um jogo para recuperar a motivação não só dos atletas, né, para se sentirem vivos, ainda mais nessa Copa, mas especialmente de alguns personagens dessa partida. Guilherme Arana conseguiu coroar o que vem fazendo nos últimos jogos, né? Ele falou muito sobre oscilação, tem falado muito sobre oscilação nas zonas mistas, porque é justamente essa sequência de jogos, né, que é muito bom estar nas Copas, mas ao mesmo tempo você ainda tem o Campeonato Brasileiro. Então essa sequência cansativa de jogos faz com que o ritmo do time caia mesmo. Inclusive no segundo tempo ontem, isso eu ouvi de quase todos os jogadores ali, que aconteceu muito por conta disso, assim, faltou fôlego para conseguir talvez ampliar esse placar do lado das duas equipes, né? Mas principalmente do Atlético, que tem vindo de uma sequência ainda mais intensa de partidas. E aí o Arana teve aquele golaço, deu assistência para o gol do Paulinho, e o gol do Paulinho, que chega depois de quase 2 meses sem marcar gols. Ficou 7 partidas sem marcar gols, e quando a gente fala em 7 partidas em 2 meses, parece até pouco, mas é que especialmente Paulinho vinha fazendo poucas partidas, né, eu diria, mas não poucas partidas sem marcar, são poucas partidas jogadas, porque o Paulinho vinha fazendo uma situação de controle de carga. Ele falou ontem pra gente na Zona Mista sobre um problema que ele tem no osso, que ele tá sentindo uma dor no osso. Por observação, a gente viu que ele saiu com uma bandagem na perna direita, e também soube que é na tíbia e é o problema, então a dor que ele sente é na tíbia, e ontem ele disse que levou uma pancada. Essa dor, ela realmente incomoda muito por ser óssea, ainda mais difícil, né, de tratar, e aí por isso vive nesse controle de carga. Teve um jogo do Campeonato Brasileiro em que ele não foi relacionado, e o Milito disse: eu queria ter o Paulinho, não é que eu tô fazendo isso só porque ele precisa descansar, eu gostaria de ter o Paulinho, mas não tenho conseguido nesse momento. Então esse jogo foi importante, não só para deixar o Atlético ainda mais próximo, de repente, dessa vaga da final da Copa do Brasil, porque ainda tem a decisão lá em São Januário, mas também para ajudar a recuperar confianças desses jogadores que são muito importantes para o técnico Gabriel Milito, sem sombra de dúvidas. Mari e Bruno. São personagens importantíssimos dessas campanhas ou de momentos vencedores do Atlético, né? E das melhores lembranças. Guilherme Arana e o Paulinho também jogando no sacrifício. Ainda em Belo Horizonte, Roberta Barroso. Será que sobrou alguma coisa, Mariana? Pós-café, buchinho cheio. Não sobrou nada. O botão da calça aberto para respirar melhor, ela entra ao vivo. E olha que o café da manhã ali é bem servido, não é, Mariana? Nossa, nesse hotel é uma loucura. Roberta Barroso, o Vasco saiu como? Eu sei que do café da manhã feliz. Isso. O Vasco saiu da arena como? Satisfeito, querendo mais, com a sensação de que na próxima semana ele amassa melhor? Tudo bem, Mário, Bruno, amigos do Sport Center. Olha, a minha fama eu sei que está complicada, mas eu comi apenas o quê? Um pãozinho de queijo hoje no café da manhã para entrar bem aqui nesse ao vivo. Já o Vasco saiu vivo também aqui de Belo Horizonte, sobreviveu, a gente pode dizer assim. O Coutinho abre o placar logo aos 13 minutos, aí dá aquela esperança. O goleiro Léo Jardim não teve culpa nos 2 gols sofridos por Arana e pelo Paulinho, mas a torcida perdeu a paciência com o zagueiro Léo Pelé, porque ele falhou nos 2 gols, e o torcedor falando que não quer mais o Léo Pelé nesse time. Inclusive, até perguntei sobre isso para o técnico Rafael Paiva na entrevista coletiva, por que o João Vitor ficou no banco de reservas. Ele falou que conseguiu até recuperar os zagueiros, que justamente ali na zaga era uma das dúvidas para essa partida, e como o Léo é um zagueiro canhoto, ele achou melhor do que colocar 2 zagueiros destros nesse jogo, mas também não quis antecipar no jogo de volta como vai ser essa escalação. Disse que vai depender do desempenho deles, né, nos treinos nos próximos dias, mas que vai tomar a melhor decisão. E aí ressaltou: um erro de um é um erro de todos. O Felipe Coutinho saiu da partida sentindo cãibras, mas não preocupa. O técnico Rafael Paiva até falou que esse período vai ser importante para ele, ainda não disse se o Coutinho será poupado nesse próximo jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, mas a tendência é sim que isso aconteça. O Paiva também elogiou o nível que o Coutinho traz para essa
equipe. Agora o Vasco precisa vencer por 1 gol de diferença para levar, então, a decisão da vaga para a final para os pênaltis ou por 2 gols para se classificar, então, de forma direta. E vale a gente trazer que o Vasco, em disputas de pênaltis nessa Copa do Brasil, já eliminou 3 adversários, Água Santa, Fortaleza e Atlético Paranaense nessa última fase. E agora aposta no Caldeirão de São Januário para fazer a diferença e conseguir buscar esse resultado. Bruno, Mário, volto com vocês e daqui a pouquinho pego mais um pão de queijo por aqui e só. E só. Depois do estrago que ela fez no café da manhã, ela manda um e só. O budget lá na hora de pagar o check-out da Roberta. O Vasco esperto, né, na marcação. Eu acho que em algum momento, você falou do Maicon, ele muito no mano com o Hulk, eu entendo até questão física, tal, ele é o cara para parar, mas o Hulk joga muito de primeira. Não, ontem foram umas 3 de letra, assim, rápido, né? E isso abre muito espaço. Talvez o Paiva tenha que diminuir perseguição individual ali, não sei, porque é uma forma de jogar, né? A jogada dos 2 gols passa por isso também, não passa? Por essa, que o Hulk, essa troca de rapidez, passes, né? assim, do Hulk. Que o Hulk, mesmo que você tenha a marcação nele, quando, beleza, ele tá de costas, tá o Maicon ali, só que o Hulk, ele sai, ele joga ali no meio de campo, ele flutua entre os volantes, de repente ele tá aberto na direita, de repente ele trocou com o Paulinho. É difícil acompanhar o Hulk, né? E aí ele tira o cara da marcação dele mesmo, né? Tira do jogo, né? Bota o cara lá para ficar vigiando. Minha mãe falaria pagiando. Fica ali em cima, atrás do marcador. E eles... acho até que você falando do Scarpa, falando do Arana e tal, acho até que o Hulk ontem foi um pouco abaixo do normal. Para mim, no segundo tempo, ele deu mais sinais de cansaço, mas ainda assim, abaixo do normal, a produção dele é incrível, porque ele vai gerando o jogo o tempo inteiro. E no segundo tempo, para mim, o Atlético cansou mais. Sim. De ele ter zagueiros do perfil que ele quer. Não, esses caras vão sair jogando aqui, eu quero tal volante, eu quero... Porque ele não teve essa oportunidade. E ele já mostrou, agora a gente está no início de outubro, que se for dado a ele o direito de arriscar um pouco mais, contratar um ali, contratar um outro, vasculhar o mercado, as coisas podem ser boas. Porque agora, gente, o Atlético está nas 3 competições, mal no Brasileiro, mas está nas 3 competições, com um trabalho que ele pegou, não é um trabalho que ele iniciou. Se ele tiver pré-temporada, se trabalhar fisicamente os jogadores para toda a temporada, vai dar caldo. Eu concordo plenamente. E um aspecto que eu gosto muito também do Milito, que ele tem demonstrado, é a capacidade dele como um estrategista, às vezes de mudar durante o mesmo jogo. Ontem, por exemplo, o Atlético teve quase 68% de posse de bola no primeiro tempo e 56% no segundo. Então, é um time que mudou um pouco a estratégia, até com a entrada do Vargas, o cansaço que você falou, acho que isso condicionou até a ser mais vertical. Então, é um cara que enxerga soluções dentro do próprio jogo. E falando nisso, já vou até chamar uma palavra do Milito, falando sobre uma das alterações dele, mas também falar sobre depois a gente fala sobre o Vasco, porque ontem me pareceu o jogo do São Lourenço na Libertadores. O pós-jogo, você analisar o que o Paiva fez e o que o Ramon Dias fez. Teve chance ali com esforço, batendo de fora, teve a outra chance com o Emerson. Quem não conseguiu finalizar, e aí ele foi muito bem neutralizado, foi o Verratti. Sim, teve mais dificuldade. E também a bola boa que chega para ele. Que vocês falaram do Piton também. Neutralizado. Mas é difícil matar esse Vasco, né? E até porque é o que a gente tem falado na temporada. O Vasco, ele sabe jogar sofrendo, mas sabe resistir e tá aberto. Você falou de 4 vencedores na noite. O Vasco sai com essa sensação também. Sai sim. E não tem dúvida que o São Januário vai gritar alto. Não tem dúvida que vai pressionar tudo. É por isso que a gente abriu o programa falando, já pode ser amanhã, porque eu já quero ver o final dessa história, né? E porque é um Vasco que vai estar totalmente mobilizado para esse jogo, e a semana do Atlético, você estava lembrando, Mari, que vai ser puxada. Porque a gente conversou muito sobre a mudança da data do jogo de volta da Copa do Brasil, que deu bafafá todo. O Flamengo e o Atlético foram privilegiados, ajudados. Mas pensa aqui comigo, André Donk. Pensa. O jogo que seria no meio da semana, do jogo de volta, ele passa para um final de semana, dia 19. Isso. Certo? Sábado. Na terça-feira, o Atlético tem um River Plate na Arena. Então, o jogo, ele vai ter 2 jogos consecutivos, né, em sequência, que vai ter que exigir o máximo fisicamente, que são 2 jogos que valem a temporada para o Atlético. Porque o Atlético está de olho nas Copas. Ontem, os jogadores falaram sobre o cansaço físico.
O Arana falando do adutor, o Paulinho sobre o osso, sobre tomar injeções, o Hulk cansado. Essa mudança cola Vasco e... Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento toda a situação envolvendo o Atlético Mineiro 2, Vasco da Gama 1 na Arena MRV. E até o Marra falou sobre a situação envolvendo o Vasco, que São Januário vai pulsar. Os ingressos vão ser realmente... Rapaz, quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. É tipo isso. Vai ser basicamente isso que vai acontecer. São Januário vai lotar, vai ficar com carga máxima e realmente vai ser um jogaço de bola. E todo mundo está ansioso para ver como é que vai ser o final dessa situação toda. E aí eu peço para vocês deixarem o like, porque é muito importante para fortalecer o React do futebol. Nossa meta é alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!